A mensagem apareceu no grupo da família numa tarde de quarta-feira, enquanto eu revisava os planos arquitetônicos da nossa nova sede. Oi, família! Finalizamos a lista de convidados e será bem íntima, apenas 80 pessoas. Estamos convidando membros da família que realmente conquistaram algo, carreiras de sucesso, vidas estabelecidas. Queremos que o casamento reflita nossos valores de conquista e excelência. Mal posso esperar para celebrar com nossa família de destaque. As respostas vieram imediatamente. Tia Sharon, tão orgulhosa de você por manter padrões. Tio Mike, essa é minha garota. Qualidade acima da quantidade, primo Brett. Faz sentido, mantenham a classe. Mamãe, ideia linda. Madison, seu casamento deve mostrar o melhor da nossa família. Fiquei olhando para a tela, vendo os parabéns se acumularem. 43 membros no grupo, e todos curtindo a mensagem da Madison, colocando emojis de festa, elogiando sua seletividade. Meu celular vibrou com uma mensagem direta de Madison. Oi, Zoe, só queria avisar que o casamento vai ser bem pequeno. Apenas familiares com carreiras consolidadas. Tenho certeza que você entende. Talvez possamos tomar um café depois da lua de mel. Coração vermelho, coração vermelho. Coloquei o celular de lado e voltei aos planos arquitetônicos. Minha assistente bateu à porta. Senhorita Chun, o empreiteiro precisa da aprovação para a atualização dos materiais sustentáveis. Vai custar $340 mil a mais, mas garante a certificação ambiental. Respondi, a certificação é mais importante que o custo. Depois que ela saiu, olhei o celular novamente. O grupo já comentava sobre o local do casamento da Madison, alguma mansão histórica na região vinícola, e o emprego impressionante do noivo como analista financeiro em uma firma de investimentos de médio porte. Digitei uma resposta simples: parabéns, Madison. Desejo felicidade aos dois. Depois, silenciei o grupo e voltei ao trabalho. A suposição de que eu não tinha sucesso não era novidade. Fazia parte da narrativa da família há 8 anos. Desde que abandonei a faculdade de Direito depois de um semestre, eu tinha 22 anos, a expectativa era clara: graduação em Ciência Política, entrada na faculdade de Direito, eventual sociedade em um escritório de prestígio, o mesmo caminho que meu pai, meu tio e meu primo mais velho, Brett, haviam seguido. Mas eu odiava cada dia da faculdade de Direito, odiava a atmosfera competitiva, os argumentos teóricos, o futuro que se estendia à minha frente, uma carreira que eu havia escolhido para agradar a família, não a mim mesma. Então desisti, empacotei meu apartamento, me mudei para o outro lado do país e comecei a trabalhar como designer júnior em um pequeno escritório de arquitetura. A reação da família foi catastrófica. Você está jogando sua vida fora, disse meu pai numa ligação que eu ainda ouço perfeitamente 8 anos depois. Arquitetura. Você nunca vai ganhar dinheiro de verdade, nunca terá o prestígio ou a segurança do direito. Tão impraticável quanto sempre foi, anunciou tia Sharon no dia de ação de graças daquele ano, como se eu não estivesse sentada ali, perseguindo sonhos criativos em vez de construir uma carreira de verdade. Madison, que tinha 17 anos na época, olhou para mim com pena. Eu nunca desistiria de algo importante só porque era difícil. Tentei explicar que não estava desistindo, apenas escolhi um caminho diferente, mas eles já haviam escrito a história. Zoe era a decepção da família, aquela que tinha potencial e o desperdiçou, o exemplo citado sempre que parentes mais jovens discutiam carreiras fora do convencional. Parecia inútil convencê-los. Então me mudei para Seattle, mantive a cabeça baixa e trabalhei primeiro com projetos residenciais, depois pequenos prédios comerciais, e depois estruturas maiores e mais complexas. Pulei de um pequeno escritório para um médio, e depois para uma grande empresa internacional de arquitetura. 5 anos atrás, abri meu próprio escritório. A Chun Architecture and Design agora empregava 62 pessoas. Projetamos 3 edifícios cívicos premiados, 2 conjuntos habitacionais sustentáveis e um centro de ciências universitário que apareceu na Arquitectural Digest. O faturamento do ano passado foi de $18 milhões. Neste ano, projetávamos 24 milhões. Mesmo assim, eu frequentava encontros familiares com roupas simples, dirigia um Subaru prático e falava vagamente sobre design quando perguntavam sobre minha carreira. Morava em um apartamento modesto na cidade, sem mencionar a casa na montanha que projetei e construí sozinha ou o imóvel à beira d'água que comprei como investimento.
Eles preencheram a narrativa sozinhos. Zoe ainda estava lutando, ainda trabalhava para alguém, ainda tentava fazer o sonho impraticável da arquitetura funcionar, provavelmente mal conseguindo se manter. Eu os deixei acreditar nisso, porque corrigi-los significaria me importar com o que pensavam, e eu parei de me importar lá pelos 3 primeiros anos. A exclusão do casamento de Madison deveria ter me incomodado, deveria ter doído. Mas não doeu. Senti apenas uma curiosidade leve, quase cínica, sobre quanto tempo aquela ficção particular conseguiria se sustentar. A semana passou normalmente. Na quinta-feira, apresentei projetos para um grande cliente de tecnologia, na sexta, finalizei contratos para a reforma de um museu, e no sábado, subi as montanhas com amigos que realmente sabiam o que eu fazia da vida. O grupo da família continuava fervendo com atualizações sobre o casamento. Madison postava fotos das provas de vestido, dos arranjos de flores, das degustações do bolo. Cada decisão, cada detalhe, era celebrada com entusiasmo. No domingo à tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Oi, é a Zoe Chun? Uma voz feminina, profissional, mas um pouco incerta. Aqui é Amanda Whitmore, da Pacific Design Magazine. Estou trabalhando na nossa matéria anual sobre estrelas em ascensão na arquitetura, e sua empresa veio altamente recomendada. Gostaria de agendar uma entrevista e uma sessão de fotos. Olhei minha agenda. Tenho disponibilidade na próxima terça à tarde. Perfeito. Estamos particularmente interessados no seu trabalho em design sustentável e no recente projeto do Centro Cívico. Esse prédio é impressionante. Obrigada, tenho muito orgulho de como ficou. Depois de definir os detalhes, sentei na varanda do meu apartamento modesto, aquele que minha família acharia humildemente apropriado, e olhei para os quilines da cidade. 3 dos prédios visíveis dali eram meus projetos. Eles não faziam a menor ideia. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu gerente de projetos. Cliente aprovou os projetos finais do empreendimento à beira d'água. Contrato de 31 milhões assinado. Champanhe amanhã? Respondi, com certeza. Celebração da equipe. Logo depois, a notificação do grupo da família apareceu acima da minha mensagem. Madison postando mais empolgação pelo casamento. O contraste era quase cômico. Na manhã de segunda-feira, eu estava em uma reunião de revisão de projetos quando meu celular começou a vibrar sem parar. Ignorei. Estávamos discutindo cálculos estruturais para uma seção complexa em balanço, e a equipe de engenharia precisava da minha opinião. Quando a reunião terminou, 90 minutos depois, tinha 27 chamadas perdidas e 64 mensagens, todas de familiares. O grupo tinha explodido. Rolei até o início do caos. Começou com uma mensagem da mãe do noivo da Madison, postada 2 horas antes. Acabei de ler a Pacific Design Magazine online e vi que estão destacando a prima da Madison, Zoe Chin, a arquiteta. É ela? Zoe? Então Madison respondeu. O quê? Não, Zoe trabalha como designer em algum lugar, não é a mesma pessoa. Alguém postou um link, depois outro para o perfil do University Science Center na Arquitectural Digest, e então um link para o site da minha empresa, com minha foto e biografia claramente visíveis. Zoe Chin, fundadora e arquiteta principal, Chin Architecture and Design. O grupo mergulhou no caos. Tia Sharon, não entendo. Quando isso aconteceu? Tio Mike, o site dela diz que fundou a empresa há 5 anos. Brett, espera, ela projetou o Harrison Civic Center? Esse prédio ganhou prêmios. Mamãe, Zoe, por que não nos contou? Papai, isso não pode estar certo. Você trabalha para uma empresa de arquitetura, não dirige uma. Madison, estou tão confusa. Rolei pelas 64 mensagens de confusão, descrença e exigências de explicação, então digitei uma resposta simples. As informações no site estão corretas. Fundei minha empresa há 5 anos, atualmente empregando 62 pessoas. A entrevista para a Pacific Design Magazine está agendada para amanhã. Enviei a mensagem e coloquei o celular virado para baixo na mesa. Ele vibrou sem parar por 30 segundos. As mensagens diretas chegaram em seguida. Madison, Zoe, eu não fazia ideia. Por que você não disse nada? Isso é incrível.
Claro que você está convidada para o casamento, vou te mandar os detalhes do convite por e-mail. Mãe, você nos deixou pensar que estava lutando, nos fez nos preocupar com você. Por que esconder isso? Pai, precisamos conversar. Isso é inaceitável. Família não guarda segredos assim. Sharon, eu dizia às pessoas que você mal estava se virando. Pareço uma idiota. Brett, cara, você está arrebentando. Por que esse ato de humildade? Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, fui almoçar com minha equipe, celebramos o contrato do empreendimento à beira d'água e voltei para uma tarde de trabalho de design que realmente importava. Ao anoitecer, meu celular registrava 93 chamadas perdidas. Finalmente atendi quando minha mãe ligou pela 7ª vez. Zoe, finalmente. Tentamos te encontrar o dia todo. Eu estava trabalhando. O que você quer? O que eu quero? Quero entender por que você nos mentiu durante anos. Eu não menti nenhuma vez. Vocês simplesmente assumiram que eu trabalhava para outra pessoa, nunca perguntaram se eu tinha minha própria empresa. Eu contei que comecei meu escritório há 5 anos na festa de aniversário do tio Mike. Você disse, que legal, querida, e mudou de assunto para a promoção do Brett. Silêncio. Eu não me lembro disso. Também contei ao pai sobre o projeto do Civic Center há 2 anos. Ele disse que parecia que eu estava finalmente levando a arquitetura a sério e talvez tivesse uma carreira de verdade. Mas vocês nunca corrigiram a narrativa. Nunca explicaram o quão bem-sucedida eu realmente era. Mãe, tentei explicar nos primeiros 3 anos. Cada vez que eu era ignorada, menosprezada ou me diziam que a arquitetura não era uma carreira de verdade como direito, eu parei de explicar. Construí minha empresa de qualquer jeito. As suposições de vocês sobre meu fracasso não eram minha responsabilidade de consertar. Não é justo. Vocês dirigiam um carro antigo. Moravam em um apartamento pequeno. Se vestiam como alguém que valoriza a função mais que a aparência, alguém que não precisa ostentar riqueza para validação. Mantive minha voz firme. Me visto profissionalmente para clientes, moro em um apartamento que atende às minhas necessidades, dirijo um carro confiável. Nada disso indica fracasso. Vocês simplesmente decidiram que indicava. Madison está arrasada. Quer você no casamento agora? Tenho certeza que sim. Você vai? Olhei minha agenda. O casamento era sábado, mesmo dia da cerimônia de inauguração do nosso projeto de renovação de museu, um projeto de 2 anos, contrato de 47 milhões, um design em que coloquei meu coração. Tenho um compromisso profissional nesse dia. Zoe, é o casamento da sua prima. Família vem primeiro. Família vem primeiro. É por isso que teria apreciado ser incluída na lista de convidados. Mas Madison deixou claro, apenas familiares bem-sucedidos. Ela não achou que eu me qualificava, eu respeitei essa decisão. Ela não sabia, ninguém sabia. Você não sabia porque nunca perguntou, apenas assumiu. E agora quer que eu reorganize meus compromissos profissionais porque essas suposições estavam erradas. Pausei. Não, mãe. Não vou ao casamento, mas, por favor, dê meus melhores desejos a Madison, você está sendo mesquinha. Eu estou sendo profissional. Há diferença. Desliguei antes que ele pudesse responder. A entrevista para a Pacific Design Magazine aconteceu na terça-feira, conforme o programado. A jornalista era perspicaz, fez perguntas excelentes sobre princípios de design sustentável e a integração de elementos naturais na arquitetura urbana. O fotógrafo registrou imagens minhas nos projetos atuais, no escritório, revisando plantas e maquetes com minha equipe. Sua história é fascinante, disse Amanda ao final. Abandonou a faculdade de Direito e virou arquiteta premiada. Que trajetória! Eu não abandonei, redirecionei, respondi. Adoro isso. Posso usar a frase? Claro. O artigo seria publicado em 2 semanas, em sintonia com a edição anual sobre estrelas em ascensão. Meu coordenador de PR já havia agendado entrevistas de follow-up com 3 outras publicações de design. Enquanto isso, o caos familiar continuava. O grupo virou uma câmara de eco de confusão e acusações, discussões sobre quem sabia de quê, sobre por que eu teria sido tão secreta.
Madison postou uma longa mensagem pedindo desculpas, dizendo que havia sido mal informada sobre minha carreira, que eu estava absolutamente convidada para o casamento e que fariam espaço para mim. Não respondi. Na quarta-feira, meu pai apareceu no meu escritório. Minha assistente olhou incerta. Senhorita Chun, seu pai está aqui sem horário marcado. Diz que é importante. Pode mandá-lo entrar. Ele entrou devagar, observando as janelas do chão ao teto, os modelos arquitetônicos nas prateleiras sob medida, os prêmios na parede e a vista da cidade, que custava $8.000 apenas de aluguel por mês. Este é o seu escritório. Sim. É impressionante. Obrigado. Sentou-se na cadeira de cliente em frente à minha mesa. Vim pedir desculpas. Certo, respondi, cruzando as mãos sobre a mesa. O que exatamente você quer que eu diga, pai? Você está aqui para se desculpar por 8 anos de desprezo à minha carreira, por assumir que eu teria fracassado por ter escolhido um caminho diferente do que você queria, por apoiar a decisão da Madison de me excluir do casamento porque eu não era bem-sucedida o suficiente. Sim, deveria se desculpar. Então, estou ouvindo. Ele baixou os olhos. 62 anos, advogado de sucesso, homem que construiu toda a própria identidade em conquistas profissionais e não conseguia encarar os olhos da filha. Eu estava errado, disse finalmente, sobre tudo. Queria que você fosse advogada porque eu sou advogado, queria que você seguisse meu caminho porque eu conhecia aquele caminho. Quando você escolheu arquitetura, enxerguei como rejeição. Não era rejeição, respondi. Era autoconhecimento. Agora eu sei. Mas por anos, dizia a mim mesmo que você havia cometido um erro, que trocou algo seguro por algo instável. Convenci-me de que você estava lutando só para me sentir justificado na decepção. Isso funcionou? Sentir-me justificado me deixou feliz? Não. A voz dele falhou. Me fez perder 8 anos da sua vida real, 8 anos de conquistas que eu deveria ter celebrado, e me levou a apoiar minha sobrinha na exclusão sua de um casamento da família porque eu concordava com a avaliação dela de que você não era bem-sucedida. Fiquei em silêncio, deixando-o sentar com aquela realidade. O Civic Center, ele continuou, eu pesquisei. Ele ganhou o Prêmio Regional de Excelência em Design. Está sendo usado como estudo de caso em programas de arquitetura sustentável. Você projetou aquilo, e quando me contou, eu ignorei. Sim. E essa empresa sua, 62 funcionários, múltiplos projetos premiados, receita que provavelmente supera a da minha prática jurídica por uma margem significativa. Eu não meço sucesso comparando receitas, mas eu sim. E mesmo pelos meus próprios critérios estreitos, você superou tudo o que eu esperava que você alcançasse no direito. Só que fez em uma área que eu não respeitava o suficiente para notar. Ele levantou o olhar e finalmente encontrou meus olhos. Você pode me perdoar? Pensei na pergunta com cuidado. Ainda não sei. Perdão não é algo que se fabrica sob demanda. Você passou 8 anos acreditando que eu era um fracasso. Não se apaga isso com um pedido de desculpas. O que posso fazer? Comece aprendendo de verdade sobre o que eu faço. Não só agora que sabe que sou bem-sucedida, mas compreendendo genuinamente porque a arquitetura importa para mim, porque esse caminho, mesmo diferente do seu, foi o certo. Eu gostaria disso. E pai, pare de medir amor por conquistas. Pare de tornar inclusão familiar condicional a métricas de sucesso. Madison aprendeu isso de algum lugar, observando como nossa família funciona, como valorizamos pessoas pelo trabalho e conquistas, e não pelo caráter. Ele assentiu lentamente. Você está certa. E eu contribuí para essa cultura. Sim, contribuiu. Você vai ao casamento? Madison realmente quer que você vá agora. Tenho a cerimônia de inauguração de um projeto de renovação de museu, agendada há 6 meses. Não vou cancelar compromissos profissionais porque a perspectiva da Madison sobre meu valor mudou. Ela errou, tomou uma decisão baseada nos valores que nossa família lhe ensinou. Não há culpa por isso, mas também não vou recompensar abandonando tudo agora que de repente sou considerada indigna. Ele se levantou, preparando-se para sair. Na porta, parou. Para o que vale, estou orgulhoso de você. Eu deveria ter dito isso há 8 anos, deveria ter dito todos os anos desde então, mas estou dizendo agora.
Obrigada. Depois que ele saiu, fiquei um longo momento no meu escritório, olhando a cidade que ajudei a moldar, um edifício de cada vez. O casamento foi no sábado. Eu passei o dia na cerimônia de inauguração do museu, usando o capacete e segurando a pá cerimonial, cercada por membros do Conselho Municipal, diretores do museu e a equipe do cliente que confiou em mim para realizar sua visão. O diretor do museu fez um discurso sobre inovação arquitetônica e preservação cultural. O prefeito falou sobre investimento comunitário e desenvolvimento sustentável. Então me chamaram ao púlpito. Este prédio vai durar gerações, disse, olhando para a multidão ao redor do canteiro de obras. Ele abrigará arte e história, educará crianças, inspirará criatividade. Esse é o privilégio da arquitetura, criar espaços que nos sobrevivem, que servem a comunidades que nunca conheceremos. Sinto-me honrada em fazer parte desse legado. Os aplausos foram calorosos e genuínos. Quebramos o solo juntos, as pás virando a terra que se tornaria fundação, paredes, salas, uma estrutura com propósito e permanência. Meu celular vibrou no bolso durante toda a cerimônia. Mensagens do grupo da família, supus. Não olhei. A comemoração depois aconteceu em um restaurante no centro. Minha equipe inteira estava presente, junto com os representantes do cliente, os parceiros da construção e membros da prefeitura. Brindamos ao projeto, compartilhamos histórias sobre o processo de design, discutimos os desafios e inovações que viriam. Meu gerente de projeto ergueu a taça para mim. Um brinde a Zoe, que provou que abandonar a faculdade de Direito foi a melhor decisão que já tomou. Todos riram. Eles conheciam minha história, a verdadeira versão, não a narrativa familiar. Sabiam que eu havia escolhido esse caminho deliberadamente, construído minha empresa com intenção, alcançado sucesso nos meus próprios termos. Finalmente, olhei o celular por volta das 21 horas. O grupo da família estava em silêncio há horas. A última mensagem era de Madison, postada às 16h30. Cerimônia linda. Queria que você pudesse ter estado em ambas. Ela havia incluído uma foto, não do casamento dela, mas da minha cerimônia de inauguração. Alguém havia encontrado a transmissão ao vivo que o museu havia postado online. A imagem me mostrava no púlpito, capacete na cabeça, o Skylline da cidade atrás de mim, falando sobre legado arquitetônico. Abaixo, uma única mensagem do meu pai. É assim que o sucesso se parece. Desculpe por ter demorado tanto para ver. A matéria da Pacific Design Magazine foi publicada 2 semanas depois, na edição sobre estrelas em ascensão na arquitetura, Zoe Chun, Design Sustentável e Segundas Chances. O artigo detalhava minha saída da faculdade de Direito, meus primeiros anos na arquitetura, a fundação da minha empresa. Citava extensivamente minhas falas sobre filosofia de design, sobre criar espaços que servem às comunidades, sobre a responsabilidade que os arquitetos carregam. A frase escolhida para a manchete veio da minha explicação sobre a saída da faculdade. Eu não abandonei. Redirecionei minha vida para algo que importava mais para mim do que as expectativas dos outros. Minha mãe ligou menos de 1 hora após a publicação. Todo mundo está comentando essa matéria. Meus amigos, nossos parentes, pessoas da igreja, estão perguntando por que nunca mencionamos seu sucesso. O que você vai dizer? Não sei o que dizer, Zoe. A verdade nos faz parecer terríveis. Então talvez conte a verdade mesmo assim. Ela ficou em silêncio por um momento. Li a matéria inteira 3 vezes. Você falou sobre sua filosofia de design, sobre sua equipe, seus projetos, sua educação e carreira inicial, mas nunca mencionou a família. Nenhuma vez. Não. Foi deliberado. Deliberado? Sim. Minha família não moldou minha carreira. Minhas escolhas moldaram. Meus mentores, minha equipe. Por que eu mencionaria pessoas que desconsideraram esse caminho desde o começo? Isso é duro. É honesto. A suavidade entrou na minha voz por um instante. Mãe, eu te amo. Amo o pai, a Madison e todos eles. Mas meu sucesso profissional não é algo que vocês possam reivindicar. Vocês não apoiaram essa jornada, vocês a desencorajaram ativamente. Não têm direito de reescrever essa história agora que o resultado é bom. E agora? Vamos apenas fingir que os últimos 8 anos não aconteceram? Não,
reconhecemos o que aconteceu. Aceitamos que vocês acreditavam que eu estava fracassando e me trataram de acordo. Reconhecemos que o amor de vocês era condicionado aos critérios de sucesso que vocês definiram. E então decidimos se queremos construir algo diferente daqui para frente. E você quer construir algo diferente? Olhei ao redor do meu escritório, os modelos arquitetônicos que criei, a equipe que contratei, os projetos que vão nos sobreviver. Eu já construí algo diferente e disse. A questão é se vocês querem fazer parte da minha vida real ou apenas da versão dela que se encaixa na narrativa de vocês. No dia seguinte, Madison ligou. Li o artigo, começou sem rodeios e preciso me desculpar. De verdade. Não aquele pedido de desculpas performático no grupo da família. Ok. Eu te excluí do meu casamento porque achei que você não tinha sucesso suficiente, porque aprendi que sucesso tem uma certa aparência, diplomas, títulos, cargos corporativos. Você não se encaixava nesse padrão, então te ignorei. Sim. Mas eu deveria ter perguntado, deveria ter sentido curiosidade sobre o que você realmente fazia, em vez de assumir. E definitivamente não deveria ter anunciado no grupo que só convidaria membros de família bem-sucedidos. Foi cruel, mesmo que eu não tivesse entendido na época. Foi honesto, disse eu. Cruel, mas honesto. E, sinceramente, respeito isso mais do que uma inclusão falsa teria merecido. O casamento foi lindo, disse Madison, baixinho, mas todo mundo só falava da sua cerimônia de inauguração, do projeto do museu, de como sua empresa é impressionante. Meu casamento acabou sendo sobre sua ausência, não sobre a minha presença. Sinto muito que isso tenha acontecido. Não sinta. Eu mereci. Passei semanas planejando um casamento para exibir familiares bem-sucedidos e acabei excluindo o mais bem-sucedido de todos. É justiça poética. Ri, apesar de mim mesma. E a vida de casada? Boa. Muito boa, na verdade. David é solidário e gentil. Estamos construindo algo real juntos. Ela fez uma pausa. Eu quero isso com você também. Não a parte do casamento, obviamente, mas a parte da relação verdadeira. Podemos recomeçar? Posso realmente conhecer quem você é, em vez de quem eu supus que você fosse? Eu gostaria disso. Ótimo. E também quero contratar sua empresa. Como assim? David e eu estamos comprando uma casa nova. Olhei seu portfólio, seus projetos residenciais são incríveis. Quero que você projete nosso lar. Madison, você não precisa. Não é para compensar o casamento. É porque você é uma arquiteta incrível, e quero viver em um espaço que você criou. Além disso, de forma egoísta, quero trabalhar com você, aprender como você pensa, como aborda o design, ver o que perdi todos esses anos. Abri meu calendário de projetos. Me envie os detalhes do terreno. Vamos agendar uma consulta. Obrigada, Zoe, por isso, por tudo, por ter sucesso apesar de nós, e não por causa de nós. É inspirador. Depois que desligamos, sentei e fiquei com isso por um momento, absorvendo cada palavra e cada conquista que finalmente era reconhecida. Apesar de nós, não por nossa causa. Foi o reconhecimento mais honesto que alguém da minha família jamais ofereceu. 3 meses depois, eu estava na futura sala de estar de Madison e David, que ainda era apenas fundação e estrutura, revisando os projetos preliminares com eles. Madison fazia perguntas inteligentes sobre linhas de visão e iluminação natural. David queria entender os materiais sustentáveis que estávamos incorporando. Esta posição da janela, disse Madison, apontando para os planos, enquadra perfeitamente a vista da montanha. Como você sabia? Passei 3 horas na propriedade em diferentes momentos do dia, observando como a luz se movia, onde as vistas se abriam, como o espaço se sentiria em cada estação. Bom design é entender como as pessoas vão viver no espaço, não apenas como ele fica no papel. Foi isso que o artigo disse sobre sua abordagem. É o que eu acredito. Trabalhamos pelo restante da revisão do projeto, ajustando, refinando detalhes. No final, Madison me acompanhou até o carro. A família está melhor, disse ela. Te entendendo melhor. O pai fala dos seus projetos durante o jantar agora. A mãe se gaba de você para as amigas.
É como se finalmente te vissem de verdade. Eles estão me vendo de verdade, corrigi. A questão é se vão manter essa visão ou se ela vai desaparecer quando a novidade passar. Acho que vão manter. Você nos mudou. Fez-nos questionar nossas definições de sucesso. Eu não mudei você. Apenas me recusei a mudar a mim mesma para caber nas definições de vocês. Vocês mudaram a si mesmos. Ela me abraçou antes de eu entrar no carro. Obrigada por projetar nossa casa e por não desistir totalmente da família, mesmo quando demos motivos para isso. Família é complicada, respondi. Mas vale a pena tentar construir algo real quando as pessoas estão dispostas a fazer o esforço. Dirigi de volta para meu escritório. Não o apartamento modesto, mas o escritório verdadeiro, o que eu havia parado de esconder. Tinha uma revisão de projeto em 1 hora, uma reunião com o cliente logo em seguida e um jantar de comemoração pela promoção de um membro da equipe. Meu celular vibrou com uma mensagem do grupo da família. Meu pai havia postado uma foto de uma conferência jurídica, onde alguém apresentava um estudo de caso sobre arquitetura cívica. Meu Harrison Civic Center estava em destaque. Momento de pai orgulhoso, escreveu ele. Eles não sabem que sou filha dele, mas eu sabia que era algo pequeno, porém real. E isso era o que importava.